Oi, tudo bom? Junho é o mês do orgulho LGBTQI+, e por isso hoje eu vou recomendar alguns livros. Ano passado eu já fiz um vídeo desses, onde eu recomendei 11 livros, então dessa vez vão ser um pouquinho menos, porque foi o que eu andei lendo, e para não repetir aqueles 11, né? E, infelizmente, mais uma vez, não são todos os livros que vão cobrir, né, todas as iniciais da sigla. Mas é por isso que nós temos os comentários aí embaixo para vocês também estarem recomendando outros livros e incrementar ainda mais esta lista. Vou começar falando de um livro que eu não esperava que tivesse um personagem LGBTQI+, mas que eu fiquei muito feliz de ver ele lá. Ele não é necessariamente o personagem principal, mas ainda assim ele tem muito protagonismo, até porque a gente vê do ponto de vista dele também a história. É na trilogia Filha das Trevas, da Kiersten White. Esse personagem ele é muito fofo. Eu quero proteger ele de todo o mal e de todo mundo. É um pouco difícil gostar dele às vezes, porque ele tem umas ideias, ele, né? Se você quer sofrer com um personagem gay, esse é o livro pra você. O próximo livro é Diga aos Lobos que Estou em Casa, da Carol Rivka Brunt, o livro do urso. Esse livro que é a tradução da Bárbara Menezes. E essa história, eu não estava preparada para ela. Os personagens LGBTQI+, deste livro não são os principais, mas a trama envolve muito eles. A gente acompanha a June, que tem o tio dela como uma das pessoas mais importantes na vida dela. É a pessoa que ela acha que conhece ela como ninguém, e ela acha que conhece ele também como ninguém. Porém, o tio acaba por falecer por causa de uma doença, que a família não quer falar sobre essa doença. A mãe, né, que é a irmã dele, não quer abrir essa conversa. E a June tá sofrendo bastante com isso, porque ela quer conversar sobre o tio, quer falar sobre o que aconteceu com ele, sobre o que vinha acontecendo com ele nos últimos dias. E após o velório, uma pessoa entra em contato com a June, que quer conversar mais com ela, falar mais sobre o tio. E aí ela começa a perceber que, quem sabe, ela não conhecia o tio tão bem assim quanto ela achava. E o mundo dela começa a desmoronar bastante por causa disso. O próximo livro foi um que se tornou o favorito depois do primeiro capítulo, que é Todos Adorávamos Cowboys, da Carol Ben-Simon. Aqui nós acompanhamos a história da Cora e da Júlia, que já foram namoradas no passado, e não deu muito certo, e elas acabaram, cada uma foi para um lugar, uma foi para a França, outra foi para o Canadá, bem longe. Algum tempo depois, as duas estão no Brasil e decidem realizar uma viagem pelo Rio Grande do Sul, que era uma coisa que elas já queriam ter feito antes, mas que não tiveram oportunidade. E aí agora, nesse momento, elas vão fazer, depois dessa distância geográfica, e aí as duas vão estar num carro, indo para cidades onde não tem praticamente nada para fazer, então só resta conversar muito. O próximo livro é um que eu venho falando ultimamente bastante também aqui no canal, e que estou praticamente fazendo campanha para as pessoas lerem, que é Milhas de Distância, da A.B. Rutledge, que foi tradução da Cristina Lassaites. Nós acompanhamos aqui o Miles, que namora a Vivian, que é uma menina transgênero, mas infelizmente, em uma tentativa de suicídio, ela acaba ficando em coma. E o livro inteiro é o Miles mandando mensagens para a Vivian, porque essa é uma maneira que ele está encontrando para lidar com a dor dessa situação, né, dela estar ali, mas não estar ali. A família dela é péssima, então ele não consegue ir visitar ela, eles não aceitam muito o relacionamento, eles não aceitam nem a própria filha transgênero, é horrível. Então é uma experiência muito próxima, muito pessoal, porque a gente tá lendo essas mensagens do Miles, se comunicando com a Vivian, falando pra ela tudo o que ele gostaria de ter dito e não disse, ou falando de coisas que ele queria ter feito com ela e não fez, ou de coisas que ela não deixou, ou que ela disse que não era pra acontecer. E a gente acaba conhecendo muito da Vivian e da maneira como ele fala dela, e que ela era essa pessoa incrível e talentosa e super criativa também, envolvida com artes. E aí a gente acaba cada vez sentindo mais e mais esse sentimento também do Miles por ela estar no coma e a gente querer ajudar e saber que ela tem essa família que, enfim, mexe muito com a gente. O próximo livro é um que eu ainda não terminei de ler, eu tô na metade dele, mas ainda assim ele é um livro que, mesmo eu não tendo terminado ele, eu já super recomendo. E o personagem LGBTQI+, da história conta uma experiência no ano de 1980 e depois de terminar a parte dele, eu chorei igual uma criança. Eu estou falando de Os Imortalistas, da Chloe Benjamin, com tradução do Santiago Nazarian. E
Esse livro vai nos contar a história de 4 irmãos que vão em uma vidente que chegou na cidade, que tá todo mundo falando dela, e lá ela fala pra eles a data precisa da morte deles. Quer lavar a alma? Os Imortalistas. Bom, gente, era isso. Me contem aí nos comentários se vocês já leram algum desses livros ou outros livros que vocês recomendam também da comunidade LGBTQI+. Se vocês ainda não viram, confiram o outro vídeo do ano passado com 11 recomendações. Lembrando também que no box da descrição vão estar os links de compra para esses livros. E se vocês compram através desses links, vocês ajudam o Xícara Quente sem pagar nada mais por isso. Muito, muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no Xícara Quente, caso vocês ainda não sejam inscritos. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!